pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma comunidade hermenêutica aqui na Comunidade da Vila, aonde a gente compartilha a reunião de pastores, aonde a gente fica conversando sobre o texto que vai ser pregado. E a gente está na série Origens, capítulo 1 e 2 de Gênesis, e a gente vai conversar aqui com os pastores. Vou começar pelo lado de cá. Do meu lado está Simval, que passou a noite viajando e já veio direto para a reunião. Tudo bem, Simval? Direto para gravação, né? É isso aí, cara. Isso que é comprometimento. É, tem gente nessa mesa que não faria nunca isso, mas eu não quero Não vou entregar ninguém. Mas já vou para Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Mas por isso que eu não viajei, para poder estar aqui. Tá aí. Estamos aí. Paulão. Gustavo, da hora, nosso nerd. Tudo bem, Gustavo? Fala, Marcão. Tudo bem? Como é que estão as coisas? E Zé. Salve, salve. Eu posso continuar te chamando de estagiário, mesmo você não sendo mais? Mesmo sendo mestre. Mesmo você sendo mestre. Opa, o único que tem mestrado fora do Brasil. Com mestre. É isso aí, cara. Mas a gente humilha chamando de stag. Zé, é muito legal. Agora, a gente tá aqui no nosso terceiro encontro. Se você já perdeu, a gente já falou sobre a expressão "e disse Deus", que se repete várias vezes em Gênesis 1, 2 e na Bíblia. Também a gente já falou de uma outra expressão, "houve tarde e manhã", porque que no primeiro capítulo de Gênesis, o tempo todo se fechava um bloco dizendo "houve tarde e manhã". E hoje a gente está numa expressão muito legal. E por que a gente está trabalhando com expressão? Eu quero usar uma outra analogia, ruim também, né? Mas eu vou até o final da nossa série e a gente vai achar alguma analogia legal. É que a gente geralmente separa em capítulos e versículos, mas como a gente já conversou, tem 500 anos isso. A tecnologia na época que Gênesis foi escrita era outra. E é mais ou menos assim, ele repete palavras que vão cada vez mais ganhando significado, ou às vezes essa palavra é uma frase que depois é repetida com uma outra palavra similar, que também está dentro desse eco, que é mais ou menos assim. Dentro de Gênesis 1, é como se você jogasse uma pedra num grande lago. Sabe quando você joga uma pedra num grande lago? E tem aquele pontinho, que é aquela palavra, e aí você vai vendo aquela, como que seria assim? Pequenas ondinhas refletindo. E lá no final do lago, a onda não tá grande no sentido de altura, mas ela tá larga. Ela círculo, se expandiu. Esse ponto vira um grande... Chegou lá. Chega lá. E chega lá com uma dimensão gigantesca. A onda está com um grande círculo longe do ponto. E é mais ou menos isso. Quando o autor aqui fala "e disse Deus", ele começa com apenas Deus está dizendo o que tem de grande coisa. Mas a gente vai percebendo que a palavra de Deus vai ganhar a forma de Jesus já no Novo Testamento. E em Apocalipse a gente viu várias outras coisas. Quando a gente vê que "houve tarde e manhã", a gente pensa, é só uma referência de tempo. E é muito mais que isso. Foi ganhando uma dimensão que depois, com os rituais de purificação, com os rituais no templo, ou seja, com os encontros com Deus, a forma de se apresentar para Deus, ele ganhou muito mais dimensão nesse ciclo. Hoje, a gente vai pegar a expressão "e viu Deus que era bom", ou simplesmente a palavra "bom", que no hebraico é tov. E às vezes é traduzido como "bom", "boa". A gente vai ver que tem outras traduções, só que quem está lendo ali, o primeiro público, está lendo a mesma palavra, tov. Então, a turma pediu para a gente ler os trechos principais de Gênesis 1 e 2 que passam por essa expressão. Para você que está ouvindo aí, eu vi comentários de gente que vai lavar louça ouvindo o nosso bate-papo, tem gente que sai andando, tem gente que gosta de assistir. Mas eu vou pedir para o Zé ler, e eu vou fazer assim, Zé, se eu conseguir. Ou vocês aqui me ajudem. A gente faz um plim, qualquer coisa, um sonzinho, toda vez que a expressão aparecer, para a turma que estiver ouvindo, ver, apareceu a palavra tov, tá bom? Sim. Plim. Plim é legal ou é outro? Todo mundo vai fazer Não, plim? eu faço. Então tá. Então, mas se eu esquecer, vocês falam, tem um plim aí. Link. Vamos lá, eu vou lendo e vocês falam para parar qualquer coisa. Ok. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
Deus viu que a luz era boa. Plim. Plim. Desculpa, gente, era só o Marcos. Só. Isso. Nesse caso. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Plim. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Plim. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Plim. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: enchem-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Plim. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Plim. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Plim. Vamos parar aqui e a gente depois pode falar das 2 vezes que aparece já no próximo capítulo e até das outras vezes. Então primeiro eu queria falar aqui, depois a gente pode levantar algumas coisas que vêm na nossa cabeça, lendo, e provavelmente aqui nessa mesa a gente já leu várias vezes esse texto, mas dessa vez a gente leu aqui e mais uma vez prestamos atenção em Deus parando, fazendo a sua pausa e reafirmando o que é bom aqui. Vamos lembrar que é uma narrativa da criação, né? Nós não temos
ainda nada criado, e também a narrativa da criação tá criando, vamos dizer assim, a moral pra gente. O que é o certo ou errado. O que é belo e o que não é belo. Apesar que talvez a gente possa até conversar, né, Paulo? Hoje, quando vai falar de arte, não tem o que é belo e o que não é belo. Tudo é relativo, porque somos relativos. Mas se Deus é absoluto, ele pode falar o que é belo e o que não é belo. E aí vai por aí o que é completo e o que não é completo. Então, a gente vai ver que aparece aqui 7 vezes a palavra bom, tov. Então começa no versículo 4, com uma forma um pouco diferente. Viu Deus que a luz era boa, a tradução fica como boa, mas depois no versículo 10 ele vai repetir até o 25, 10, 12, 18, 21, 25, e viu Deus que ficou bom. É a mesma palavra, né? No hebraico os gêneros mudam. Isso. Não é a mesma coisa. O bom é a mesma, mas do 10 esses 5 que tá aqui é igualzinha a frase, né? E aí no 31 a gente ele põe uma coisa que, se eu não me engano, o Gus pode me corrigir, é Laila Tov, né? Que é muito bom. Então ele põe essa expressão de que o bom é excessivo. Então é isso. Primeiro, alguma observação sobre a palavra bom, que eu acho que a gente aqui tem nosso conceito moderno, a gente tem algumas coisas sobre bom. Mas essa é uma boa pergunta pra gente se fazer. Essa é a primeira hoje. pergunta a se fazer. Deus, ele vai olhar. Então, assim, o que a gente vê aqui, ele vai criando as coisas no dia. Na maioria das vezes, a gente vai discutir aqui, talvez, o porquê ou de uma das exceções. Porque tem um dia que ele não fala essa frase e tem outro dia, logo em seguida, que ele fala 2 vezes a mesma frase. Mas parece que toda vez que ele olha o trabalho dele, é aquela expressão que eu falei, de um cara do campo voltando para casa para dormir. E ele olha e fala, isso aí é bom, hein? Isso aí, viu que... O dia rendeu. O dia rendeu. Ou então, que trabalho bonito, hein? Parabéns, valeu a pena. O que esse bom quer dizer? O dia rendeu, é sobre beleza, é sobre moral. Eu vi que isso aqui é sobre ordem. É o quê? É tudo isso. Isso é interessante, porque você citou a questão de belo, né, e tal. Isso dentro das artes, da mentalidade mais grega, a galera discute muito então isso do que é ser belo, do conceito de belo e tal. E aqui o bom acho que tem essa força de algo bem feito, tem a força muitas vezes aparece no sentido de abençoado, no sentido de cumprir a função. Parece isso é melhor em relação a outra coisa. Pareceu bem, né? Pareceu bom. Aí já no Novo Testamento, né? Tá falando dos animais, né? Isso. Que eles se multiplicam e os peixes e as aves se multiplicam. Então eles estão cumprindo uma reprodução, e isso também está dito a respeito deles que isso é bom. Então você está cumprindo a missão. Isso, o propósito para o qual foi designado, exatamente. Essa ideia de bem feito, de bom, de abençoado, aparece prazeroso também, isso é legal também, que tem essa todas essas são possíveis traduções da mesma palavra. Né? Em outro contexto foram até traduzidas, né? Por essas daí, né? Isso, prazeroso. Então assim, e uma das nossas funções aqui é juntar tudo junto. Então parece que Deus, no final do seu trabalho do dia, antes de descansar, ele está vendo que já está o pôr do sol, e ele fala assim, ele tem um prazer em olhar as coisas dele ali, ele tem um prazer, ele vê que, cara, tá tudo encaixado, tá tudo indo muito bem, sabe assim, eu tô numa pequena obra lá em casa, não sei se vocês já fizeram obra morando, é um caos. Imagina que Deus está construindo o templo dele, que é a criação, onde ele vai desfrutar a eternidade com a sua criação. E ele está morando ou não sei, pelo menos ele está passando se não está morando, ele está indo durante o dia e deixando ali, trancando as coisas para sair à noite para descansar. E aí ele tem tido um prazer. Sabe quando você sabe que a obra está indo bem? Porque a obra atrasa, né? O que eu nunca vi acontecer. Mas eu imagino o prazer que é ele chegar e falar...
gente, não Se precisa de acontecesse- funcionário, eu mesmo toco isso aqui. Tá dando certo, tá dando certo. Porque o grande problema é quando ele passou funções, mas isso a gente vai falar numa próxima. O verdadeiro milagre foi esse, né? Uma obra que deu A obra certo acabou em 7 dias. E Em 6 certinho, dias. né? Sem Que atrasar. Isso é um milagre, eu não Você tinha conseguiu percebido isso. descansar no fim. Cara, isso é muito bom, cara. E não era obra pequena, não, pelo visto. Tem vários, podia ter problema de entrega, tinha que pedir muito tempo antes. Mano, mas é um pouco de. A gente tá brincando, mas é Não uma tinha é um matéria-prima. prazer. Não tinha matéria-prima. Os caras, os fornecedores estavam falando que tá faltando matéria-prima. aí. Deus faz sem ter matéria-prima. É o único que consegue. Criou do nada. É bom. E é interessante que, assim, agora, vamos lá. É interessante que ele cria com ver, ele cria com falar, e o ver é um final da criação, Você tá entendendo o que eu tô querendo trazer aqui? Ele fala e cria. Disse Deus, haja luz. E há. E o processo final desse dia... Ele vê e avalia, né? Ele olha e fala, mas ele... Ou ele pensa, né? Não dá pra dizer que ele falou e viu Deus, e disse. Eu acho que então tem- ele Tem olha uma e ele... contemplação, né, periódica. Eu acho que isso é muito importante. A gente vive tempos em que a gente não para contemplar, né? Mesmo o que ele criou, a gente não presta atenção. E também o que a gente faz, o que a gente produz, né, em escalas industriais hoje na vida da gente, como um todo, que a gente não sabe mais observar, contemplar, usufruir, né? Fico pensando, por exemplo, nos meus filhos, né, que de certa forma eu criei, eu gerei, né, junto com a minha esposa. Me falta às vezes tempo para estar com eles, para desfrutar, para, né, usufruir, né, de coisas que são boas, mas que a gente acaba não valorizando e a gente vê Deus aí, né, no começo de tudo, fazendo isso e certamente também para nos ensinar, pensando na gente, pensando na vida da gente. Legal, eu pensei uma coisa aqui, dentro disso que o Paulo está falando, que é isso de que Deus curte a sua criação. Isso ensina pra gente. Se imagina várias mentalidades que se tem sobre Deus, hoje, inclusive, né? O mais agnóstico, em que Deus, por exemplo, fala, cria, até pode existir um Deus, mas ele não tem contato nenhum com a sua criação, com a própria humanidade, né? Que ele vai criar também. Indiferente, né? É indiferente, ou assim, ou outras linhas com Deus mais impessoal, de uma energia cósmica que emanou, enfim. E você vê Deus aqui com esse caráter de curtindo. Essa não é uma figura que geralmente as pessoas aí em casa vão associar com Deus. Você não imagina um Deus que curte, você imagina um Deus que é o contrário, que tá carrancudo, essas né? figuras, né, mal-humorado. que constroem de Deus, né? E não sempre tá tem uma... Bom, primeiro você dá um corpo humano para ele e uma característica... E tem gente que constrói a característica de acordo com aquilo que ele é, né? Uhum. Então, até essa descrição, a gente vai ver alguém falando na descrição, Deus é bem-humorado, Deus é isso, e a pessoa está fazendo uma descrição de si, atribuindo aquela coisa que é mais visto nele em Deus. Querendo que Deus seja aquilo, Que Deus né? seja Quase aquilo, assim. né? Mas, no caso ali, a gente vê um Deus que de alguma forma aprecia, né, cara? Isso é forte. Não dá pra tirar isso de Deus. E tá no Antigo Testamento, hein? Que fala que Deus é mauzão, né? Alguns vão dizer, não, Deus é muito sanguinário, alguns, né, comparando com essa visão. Mas eu acho interessante isso estar logo no Gênesis, cara. Logo Deus no que começo, olha desde o início. Isso. Isso é uma coisa muito Fala forte. É um bom, Deus que se relaciona com aquilo com a que ele própria criou. coisa que ele criou. Isso. E por Mas etapas ainda, não é só no final. Isso pra mim é a parada. Fala aí, Poderia Marcos, ter o sido que isso só no significa? final. Poderia ter sido só no final, no versículo 31. Mas ele tá desde antes, cada momento. Isso daí é tão simbólico para mim. É verdade, o cara. processo de desfrutar é o caminho e não a chegada apenas. Então, assim, é um processo de... Quantas vezes a gente quer se relacionar com Deus com o final, com a criação criada, com nossa salvação completa, com... Tipo, sei lá, enquanto a gente não chegar no objetivo final, enquanto a igreja gente não tem o tiver que curtir. boa, Enquanto a família não for... Tudo Quanto o funcionar casamento... na família, tudo. Assim...
Pra Acho que mim, vai isso demorar muito- pra curtir isso. aí não curte. Nunca mais, Quem né? sabe Entre que não aspas. curte. Quando, Senhor, eu tiver esse emprego, aí Esse sim salário. eu vou te adorar. Quando eu É aquela fizer- parada. Quando eu fizer o mestrado. Sabe aquele negócio? Todo mundo aqui teve um chamado de Deus, ou de forma pontual, ou a vida foi conduzindo. Mas eu lembro muito desse negócio que, como eu vim de uma missão lá, desde pequenininho, dos Jovens da Verdade, eu lembro disso, de muita gente falar que teve um chamado, e aí fala, Senhor, eu vou te ouvir. Porque também tem esse negócio, né? Às vezes chamado pensa que é só ir para outro país, pregar o evangelho, fazer missões dessa forma, né? Mas eu ouvia muito isso, Senhor, quando tiver casado eu vou, quando eu arranjar esse emprego, quando acabar a faculdade, não sei o quê, e a gente vai jogando pro último dia. Não, lá no último dia eu vou ver vou me relacionar, vou desfrutar, vou perceber. Ou mesmo nem só tomar uma atitude, mas contemplar, dizer, não, eu ainda não posso fazer isso, mas eu tô vendo que... eu vejo essas pessoas que estão fazendo tratamento de drogadição, essas coisas. Eu tô assistindo a última temporada do This Is Us, que também trata muito sobre isso, assim, sobre ex-veteranos de guerra que estão ainda no processo. E ele falava assim, depois do Vietnã, 50 anos ainda tem coisas que voltam. E aí ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, a gente cada dia tem que pensar, é um dia que eu estou um pouco melhor, em vez de pensar, é um dia a mais que eu estou vivendo com isso. Então tudo isso, sim, eu acho que tá aqui. Tá aqui. Eu pensei uma coisa disso, me veio na cabeça essa imagem, né, do casamento mesmo. Disso, por exemplo, com filhos, algumas coisas que acontecem hoje, minha realidade em casa, né? Se eu fosse esperar com a minha esposa para ter um momento oportuno pra gente curtir, tipo assim, não, quando as crianças estiverem na faculdade, a gente não chegava casado até lá. Eu não sei se vai chegar, se Deus quiser vai, né? Porque ainda tá cedo. Mas eu digo assim, se a gente fosse esperar, sei lá, quando eles estavam de berço, ou coisa assim, não, agora, daqui a pouco, quando eles já estiverem andando, a gente conseguir, né? Se a gente fosse esperar, não ia chegar lá, cara. Não ia chegar lá. Isso é muito interessante, né? Faz parte curtir cada uma das etapas aí do processo. Curtir o processo, né? Curtir o processo sem dúvida nenhuma. Fala aí, Simão. Fala aí. Quando a gente olha para Deus, olhando para esses detalhes, e quando a gente olha para a dimensão disso, né? Porque agora a gente está fazendo leitura aqui e a gente está fazendo um exercício para olhar para a dimensão disso. Sim. Então, olhar para quais as implicações? as estrelas, para o sol, para os peixes, para as aves. Então você vê a dimensão disso. Porque até então você vai pensar num desenho infantil, que é uma dessas frases que se você olhar para a dimensão disso, a gente está falando de universo. A gente está falando do universo que a gente não toca e do ambiente que a gente vive. O universo que a gente não toca, as estrelas. E o ambiente que a gente vive, o chão, a terra que a gente pisa, o mar que a gente vê, que a gente... É tudo... E lembra que a gente... Enorme para fora e enorme para dentro. Isso, e lembra que a gente não vê... Tem coisas que a gente ainda não vê também. Aí as coisas que a gente poderia ver, às vezes, na esfera micro... Isso. A gente não está enxergando e na macro também não. Quer dizer, o que é telescópio ou microscópico, né? Isso. A gente também não está vendo. E Deus está vendo todas essas dimensões ao mesmo tempo, de tudo isso, até o que a gente não vê. E está dizendo, isso é bom. A grandeza disso, né, Simval? É uma dimensão... Eu fiquei pensando na dimensão do tempo também, né? Então, por exemplo, é uma outra coisa. A gente não vê coisas, né, materiais que Deus está vendo, a gente não está vendo, mas também... aspectos da realidade, é um assunto né? bem profundo, né? Mas não sei se a gente quer entrar, mas quando a gente pensa em sofrimento, quando a gente está sofrendo, ou quando alguém sofre que a gente ama, ou quando a gente vê uma guerra, o que for, a gente fala, como que Deus permite isso? Como que um Deus bom, aquela pergunta, talvez a maior das perguntas sobre alguém que está confuso ou querendo se tornar um ateu ou ser anti-Deus, né? Como que um Deus bom permite um mundo mau ou permite essas coisas más? E esse versículo, querendo ou não, ele dialoga com isso, porque Deus, na criação, ele já sabe do que vai acontecer depois. E a gente olhar e falar, e Deus falar, isso daqui é bom, eu estou vendo que isso é bom, de alguma forma ele tem algum motivo que para nós talvez seja desconhecido, até só depois, quando Jesus voltar, a gente conhece esse motivo plenamente, mas a gente consegue ter um cheirinho desse motivo aqui, né? Um gosto assim, um pouco de saber, Deus olhou e viu que era bom,
Então ele sabe que mesmo dentro dessas consequências que a gente vê, desse dia mal que a gente vive, existe algo bom aí que Deus... Eu acho até Zé, que talvez seja o contraste. Eu gosto dessa ideia do Zé, mas eu quero trazer para o primeiro leitor. Então, esse é um em vez de trazer para cá, a gente trazer para o primeiro leitor que nasceu na escravidão. O cara que nasceu na escravidão no Egito, que não tem nada de bom na vida. Assim, pouca coisa é boa numa vida desgraçada. Pensa assim numa vida de muita exploração, sem descanso, sem nada. Talvez ainda estava no deserto. No deserto, assim, no mínimo, oralmente ali, eles estão refletindo essas histórias e tudo. E mesmo entrando na Terra Prometida quase. E aí você traz assim, olha, no começo, isso aqui não é projeto de Deus. É para colocar isso não é a regra, ou não deveria ter sido a regra. Deus, o que ele criou é um ambiente bom. É um ambiente... eu acho que para mim esse é um contraste. Prazeroso. É um contraste com que às vezes a gente pode ser levado, né? Alguém que tá ouvindo o Zé, de repente pensar nisso, né? Então quer dizer que nessa desgraça que eu tô vivendo tem algo de bom, assim. Isso. Não é isso, necessariamente. Não é isso. Senão não é um conformismo. Isso, é para dizer, aliás, é muito pro contrário. Isso. Vamos lutar porque isso... Não era para ser assim. Deus não está concordando não é aquela religião mais oriental, né? Às vezes budista, o que for, que fala, não, mal e nesse mal... são tudo misturado. O bom no mal e o mal no bom. Não, aliás, a Bíblia está confrontando isso. Diretamente isso essa ideia. Ele está fazendo um pano de fundo para chegar em Gênesis 3 e mostrar que o que era bom foi contaminado na queda. Exato. Esse impacto... Claramente o povo de Deus começou a ver coisa boa de ser de escravo. Vamos voltar, aqui tá difícil. Não, cara, não tem nada de bom no Egito. A comida é um exemplo, né? Você tá no deserto, mas cadê aquelas opções que a gente tinha ali que podia ir no mercado logo ali nesse... Eles falam, né, de comer carne, pelo menos a gente comia carne. As especiarias, eles falam de cebola, de alho, cara, o cara sente saudade e diz, fala, tá sem gosto. Tem saudade de uma coisa que você já teve. Você não aguenta a expectativa de uma coisa que virá. Isso vale pra gente. A gente vai no que a gente já conhece. Pela fé, eles iam entrar numa terra que manda leite e mel. E claramente é espelhada do Éden. Está dizendo, tá vendo o que Deus criou? Ele tá lá, tá separado pra gente, foi expulso de lá. A gente vai voltar para um ambiente que Deus está olhando, é bom. E a expectativa de uma coisa que eles não viam, eles não conseguiam ter, né? Eles só tinham uma coisa, uma perspectiva da experiência do Egito. Eu prefiro o imediato, né? Eu prefiro aquilo que eu tô com vontade agora e que eu já sei, eu quero aquilo, do que um negócio, né? Paulo brinca também, outros não conheço. Por causa essa pedra que está tão longe, já está tão grande. Paulo, vocês não são cidadãos daqui, nossa cidadania é outra. Ele está trazendo que às vezes a gente quer fazer uma teologia sistemática e aí fala umas bobeiras, dizendo, a gente veio do céu, então é quase como se fosse e vamos voltar para lá. Não, ele simplesmente tá levando assim, ó, na origem, todo mundo é no Deus bom, que ele preparou. Então, a nossa cidadania é lá do Éden, é do paraíso, e não daqui. Então ele tá querendo dizer assim, esse daqui, dali, às vezes Deus vai revelar com o tempo de que, de alguma forma, ele está presente na nossa realidade, mas tem coisas sendo feitas e preparadas, que é essa realidade, que aí é o que o Zé chamou a atenção, de uma maneira bem legal. Ele está fazendo um contraste com o estrago que vai ter na criação, na natureza e na humanidade. Passo. Você está falando do já e ainda não ali, que já está começando a realidade. Isso. Mas a gente primeiro precisa entender que essa primeira mensagem é assim, não era para ser assim. Depois a gente vai... É lógico que os dos novos pensamentos vão trazer esse fato de que tem o céu alguma coisa chegou, muito errada. O paraíso já chegou e ainda não. Mas assim, antes, a realidade é essa. Não queremos isso. E algo está muito errado e Deus está nos levando para um lugar onde... Ou algum lugar, um momento... A religião cristã não é uma religião que fala, não, tá tudo bem, é que você não tá percebendo que tá tudo bem. Isso, é interessante. Olha pro lado positivo. Isso. Olha que curioso assim, isso, né, não gente? Tá do jeito que era para ser... E não vai permanecer desse jeito. Do jeito que está. Vai ser transformado, vai ser redimido. E durante muito tempo isso foi usado para as pessoas como uma acusação para o cristianismo, para um conformismo, né? E foi usado por pessoas
né, até ditas cristãs para dizer não. E é ainda, fica né, aí, Gus? exato. Fica aí na Agora sua. a gente tá indo em oposição a todo esse pessoal do Gratiluz, do Aham. Good Vibes, Aham. que tá sempre querendo ver um O negócio que é bonitinho. gratiluz? Me Sei lá, explica. é uma hashtag que o pessoal tá... gratidão e luz? Gratidão e luz. É. Acho que. Galera, não, A gratidão ilumina a sua própria vida. É o Você tem graça que... e paz moderno? É, o Não. graça e paz do... Porque não é de crente. Da essa. nova era. Gratiluz. Eu sei que não de New Age, não é? Graça e paz é isso. Graça é um e paz New gratiluz. Age. Mas essa ideia de que se você tiver o olhar certo para as coisas, isso tem um predominante, um componente espírita muito forte, né? Que naquela lógica que o espiritismo vindo mais da questão hindu, dos karmas, que é do karma e do dharma. Então assim, o que significa? Da reencarnação, né? Isso, você, como é que fala? Se está acontecendo coisas ruins com você, sorte a sua. Porque significa que você está acumulando créditos no programa de milhagem do Cosmos para você voltar melhor da outra Não, vez. são duas Isso coisas. tem que explicações, a gente tirou é. a lógica da progressividade do caminho. Sim. Mas quando a gente peca, isso vai acontecer no capítulo 3, a gente é afastado imediatamente. Então Não existe na teologia Um bíblica, equilíbriozinho, não né? existe uma evolução de encarnações e nenhuma evolução necessariamente no ser humano na Terra. Você, para entrar nisso aqui, é um ato de Deus de abrir a porta. Então é Tipo, um a gente já milagre. não está Não estamos nesse bom. Já não estamos nisso. Isso é bom. Então isso é importante também, Não, a saber? gente- O autor Porque escreve isso, ele sabe que já deu errado. E ele está narrando a partir do que já deu errado. Não, e essa é a diferença Mas da... ia ser da hora se tivesse uma vida treino, né? Ia ser maravilhoso. Mas não existe. Mas não tem. Não, porque a Tem que Bíblia... já treinar, porque precisa a treinar. lógica é o seguinte. treina Eu uma vou vida, evoluir... treinando Eu posso ter a possibilidade de evoluir várias vezes reencarnando até eu estar apto para entrar no paraíso. Seja lá o que foi isso. Tô apto pode ser o e nirvana, aceito pode ser para entrar. Porque essa é a lógica de todas as religiões. O que a Bíblia vai falar é... Você, Não tem condição. Se eu te desse 1 milhão de vidas, você não não conseguiria. conseguiria. E é isso. Então, eu só te dou uma. E essa é a que Porque você tem. eu não quero prolongar esse seu sofrimento. É um É meio jeito, bizarro né? isso. Mil Se mortes, né? São 1000 mortes. Sabe aquele negócio... É curioso isso, né? Se frustre rápido, vai ser melhor. Quanto Mas mais isso é rápido muito você forte fizer- na escritura, Marcos. É muito. Porque parece que quando você tenta remendar um negócio que não tá... Por isso que eu acho que é pano... Né? Você não coloca pano novo Em vestes velhas. E o contrário também. Nem E vinho novo no odre velho. no odre velho, exatamente. Porque vai Mas, fermentar e estourar. sim, essa é a explicação lógica que o pessoal sabia lá. Mas o que ele tá querendo dizer é que não dá pra Remendar você é fé. remendar, cara. Não dá pra você, tipo, como ser humano... Por isso que é nascer de novo. Porque não é uma parada de, não, vamos dar uma evoluída. Não, cara, nascer uma nova de novo. natureza. É uma coisa... É uma nova roupa. Tem que morrer, é uma a roupa parte... de noiva é nova. É uma nova. nova roupa. E você vai na ganhar. linguagem de Paulo, de revestir-se, né, também. Armadura nova. Mas é muito forte o nascer de novo que João usa, né? No sentido, cara, não dá pra remendar. Você tem que zerar, então como se fosse assim, se você usa alguma veste velha, como se fosse assim, esquece ela e agora vai ter que ser uma nova. Você Ou tá a morto. velha natureza não vai Você tá evoluir, não morto, vai né? melhorar. Você não né? consegue, não adianta você São várias embelezar analogias, o cadáver, né? a Perfumar o tumba lá, cadáver, como chama? o sepulcro caiado. né? Isso e a questão do próprio Egito, que você tinha o processo de mumificação, de... Pra preparar pra outra vida, né? É Pra isso, então não preparar, adianta garantir você embelezar o cadáver, pôr um perfume pra ele cheirar um pouco menos pior. Você tá remendando. Enquanto Deus não declarar vida ali, haja vida nisso daqui, né? Da nossa vida, da minha vida, enquanto Deus não declara isso, eu vou ficar remendando, né? Agora eu queria voltar ao texto e eu queria ressaltar o seguinte. A última vez... antes disso, só para a gente também falar que não falou das flores, eu acho que é interessante. É tudo tão simétrico. Por que será que o autor decide não falar no dia 2? Se eu não me engano, é dia 2 ou dia 3? Olha aí para mim, vocês que são vocês que são espertos. Ele não fala no dia 2 e viu que era bom. Passa o dia, não fala nada, não comenta. Mas aquele dia, sabe aquele dia que não foi tão legal? Sabe aquele dia que você... Hoje não rendeu. foi. Hoje não rendeu. Mexer com água, mexer com esse caos aqui, só separando. Sabe aquele... É tipo arar e não semear. Ele só separou águas de baixo com águas de cima, fez vamos dizer assim,
buraco ali de possibilidade de vida. E assim foi. e ele falou, e assim foi. Eu e termino acabou. amanhã eu concluo. Aí quando chega no outro dia, que ele separa a terra, começa a botar árvore, tudo, ele fala 2 vezes e viu que era bom. Então tem gente que fala, não, simplesmente o texto foi armado. Tem gente que fala que ele tá fugindo, ele tá mostrando claramente que é difícil olhar o bom. Tem coisas que você realmente não vai chegar ao bom, no sentido mais do mar. Eu achei uma boa extrapolada essa. Várias teses tem aqui. E é interessante que tem 7 dias, tem 7 vezes que ele fala, mas eles pulam. Eu só tô dizendo aqui que a gente percebe isso quando lê. Que a vida tem ritmos diferentes, né? Vamos dizer, nem tudo... Isso já é uma outra explicação. Tem várias explicações. E eu, Marcos, não sei a resposta Quando eu digo disso. ritmos Eu acho diferentes... que Pode ninguém não ter sabe, nada. sabia? Mas assim, não. É assim, esse é um problema. Quando achar que a Bíblia, ainda mais um texto, Gênesis 1, é extremamente pensado. Pensado por séculos para ser redigido. É um texto assim... muito pensado, não se comete erros. Agora não estou nem falando de inspiração, estou falando de obra-prima. Então você vai ver que o primeiro versículo você tem 7 palavras, o segundo você tem 2 vezes 7, o último, o 31, tem 3 vezes 7. Você vai vendo a métrica, que é mais para os nerdão mesmo de originais, que De poética é uma hebraica, que poética usava maravilhosa, que você fala assim... ele esqueceu de pôr no dia, depois corrigiu um pouco. Não é isso. Tem sempre alguma... Pode ser uma coisa muito mais simples, dizendo... como é que você falou? Gostei da sua... Não, os ritmos da os vida, ritmos são mas tem a ver com diferentes. o que você falou também. Mas tem nem alguns todo dia que vai dar falam, tudo muito bem, nem ou todo não, dia vai dar tudo E até muito... mesmo o autor fugir do mar, que era um deus... era um deus em outras... Ele fugir para falar ali... O mar não era bom. Deus não estava bom, mesmo ele fazendo coisa boa, mas depois ele vai compensar. Bom, não sei, estou jogando aqui... Não, porque são coisas que aparecem no porque texto. você vai ler... curiosidades do texto. O pessoal texto. de casa tá lendo e tá vendo. Opa, alguma coisa mudou na métrica. Até porque Se você a gente considerar falou, Nos outros relatos de criação dos outros povos, a gente vai ver nesse lugar aqui ainda Os deuses sendo até adorados ou temidos. E ele passa. Sei que tem esse episódio. Mas o que eu queria ir é no 31. Que no 31 é quando ele muda a expressão. E ele faz a última vez a expressão a mesma. E viu Deus que era muito bom. De novo, não entra nada por acaso. O autor não falou, escrevi 6 vezes uma coisa, eu vou dar uma mudada aí que vai. Já gastei, já. Já gastei, é melhor dar aquela mudada na redação. Ele na verdade, por que ele fala muito bom? Acho que a gente tem que entrar nesse assunto. Primeiro é que ele tinha acabado de criar o homem. E o homem é a última coisa da criação. A coroa da criação. É a coroa. E aí, também fala isso, Deus viu tudo o que tinha feito, né? Então já dá essa ideia de totalidade também. Isso, e vem depois do não homem. Não é só um dia. Do ser humano, né? Do ser humano, homem e mulher os criou, a imagem e semelhança, tudo. A gente vai falar isso mais pra frente. Mas a última coisa, quando ele viu a totalidade, ele não falou só é bom. Ele falou é muito bom. E aí ele passa a noite e dia, porque já estava no fim do dia, quando ele acaba. E no outro dia, no 7º, ele descansa. E aí eu quero resgatar uma coisa que o Paulo falou, que eu acho que isso é muito importante para os dias de hoje, para a gente entender. Que o último dia, o descansar é contemplar. É desfrutar. Seria o ápice ter prazer no que está vendo. Posso fazer a cota John Walton? Pode. Agora chegou a hora do John Walton. O John Walton, ele fala um negócio sobre o sábado que me ajudou, assim, um pouco, né? A proposta desse livro que ele fala do Gênesis 1 é de falar, a criação, né? A gente já falou sobre isso, mas só retomando, a criação não é algo necessariamente... A criação em Gênesis não está falando sobre algo necessariamente material. Não está falando sobre matéria e não matéria, mas está falando sobre função, certo? Então, a ênfase é essa, né? A ênfase não é, porque eles não pensavam nessa maneira. A ideia grega, né? Seria, né? O imaterial Isso. E o material, né? Ele até discute aquilo que a gente falou, depois eu fui ver, de no Novo Testamento ter uma atualização disso, deles lidarem com isso, e Paulo falar sobre coisas visíveis e invisíveis. Mas em Gênesis ele está falando sobre questão de função e os dias, né? Claro, né? Tem essa clareza, segundo ele, de que as funções, a maneira como o homem pode viver, né, nesses dias, as relações. Ele pode ter uma vida tranquila a partir daquilo que Deus cria.
E o sábado, pra gente, né? Às vezes a gente olha esse descanso, a gente vê dessa forma, a gente pensa num cochilo à tarde, em dormir e tal. O que ele tá falando, Uma ausência de atividade, uma ausência uma ausência de coisa. Ócio. E para o John Alton, nesse sentido aqui que ele coloca, a maneira como ele vê a questão do sábado o descanso é a possibilidade de viver as coisas normalmente. Ou seja, não tem guerra, não tem muita água caindo do céu, não tem pouca água. Então, as coisas funcionando de maneira naturalmente como foi feito. Boa. Então, esse bom é até para ajudar a gente. No sentido também que ele fala funcional. O Simval falou disso, né? Tudo, o bom aqui é tudo segundo o seu propósito. E outra palavra pode ser útil, né? Isso daqui é útil para aquilo que o ser humano pode fazer. Uma interpretação que pode até ser questionada aqui na mesa. Eu acho que o sétimo dia, ele fala o seguinte aqui no sétimo dia: assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havia Deus terminado no dia sétimo a sua obra. Isso, Você já tinha terminado. Que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha, para mim, o descanso, ele vem lógico, para dar um sentido a mais nessa onda, mas ele vem do Tove, ele vem do observar que é bom. Ele vem trazendo a figura mental, que é normal quando a gente lê o texto, de Deus. Ele tinha acabado, ele olhou, ele ficou muito feliz. Se abriu um vinho, que seria um vinho, o sangue celebrado, ele foi dormir, descansar, que ele está deixando bem claro aqui que a noite, a gente já viu isso, né? Que a noite é o dia de parar. Só que no outro dia que ele deveria voltar, não tem mais nada para fazer. Tá tudo funcionando. Tá Tove, tá ainda o muito bom. Tá Tove pra caramba. Tá lá Tá Tove pra caramba. Tá pouco Tove, não. Não, tá lá, tá a mesma expressão de ontem. Aí ele não precisa mais, ele fala: vou desfrutar. Eu acho que tem um... Vou descansar. E é lógico que isso aqui... você já falou até, o sábado aqui. Isso aqui tem um peso gigantesco para a religião judaica, para todos os ensinos que eles estão querendo relembrar o povo que estava no Egito. Então isso aqui tem uma coisa... Um peso porque Deus não descansa. A primeira coisa... Deus descansa. Não, mas essa é a nossa das mentalidade filosófica. Então, das outras religiões também, né? Que o estudo do John Alton é disso também, né? Não sei se vai ser muita coisa sobre o John Alton, mas ele fala que assim, o templo, né? Os templos antigos das religiões ali ao lado e tal, e que talvez aqui está relacionando com isso, eles eram assim, não é como a igreja hoje, você vai para adorar. Não era só isso, né? Tipo, eu vou lá para adorar a Deus. Era um lugar onde o Deus tá ali descansando, e né? ele tem que ser servido pelas pessoas. Né? Você faz um templo do jeito que o Deus gosta, e se ele habita ali, ele descansa ali, mas descansa no sentido assim, ele vai dominar, é como se fosse o trono dele, ele está repousado para começar não a dormir, mas a reinar a partir daquele lugar. E todo o formato aqui que o John Alton fala que é criado nesses 7 dias é Deus fazendo o seu trono ou o seu templo em toda a terra. E o sábado é o momento que ele fala: agora eu já organizei tudo aqui como deve ser para o ser humano e tudo para o ser humano viver e reinar junto comigo, e agora eu posso descansar aqui e reinar nesse lugar. Um ponto que eu queria colocar que eu acho que é interessante do que aparece no texto. Então o 7 tem essa ideia da plenitude, né, no contexto hebraico. Mas olha que interessante, os 6 descansos de Deus, e aí você entra no 7º, onde é a plenitude do descanso. Então é como se fosse assim, você tem as miniaturas, é igual o jubileu. Que isso que eu ia falar, o 7º, o sábado não é a plenitude ainda. Exatamente. Porque você tem a soma... que você vai fazer um mês, depois você pode fazer um ano. Você tem as somas aí. Mas olha só na escala micro aqui, o que ele está falando? A cada dia ele teve um período de descanso. Sim. E de contemplação. E o descanso dele é contemplação. No sentido nosso, vamos de novo. A gente precisa de novo ir no primeiro público ali, no povo recebendo desse tempo
de levar um sacrifício ou de ir para Deus, para se reconectar, ouvir. Então você tem esse tempo de entender que tudo não vem do fruto do seu trabalho. Ele é um descanso que você sabe que Deus está agindo. Então, assim, existe tantos simbolismos aqui que, de novo, a gente está vendo da perspectiva de que no 7º dia não tem a palavra que é bom, mas existe. E Deus separou, abençoou, ele abençoou e ele santificou. Duas coisas muito fortes. E aqui tem a ver muito com o bom, Novo né? Testamento ajuda a gente, né? Quando a gente vê Jesus lá curando no sábado. Então, era um ponto. E os caras questionam ele, mas por que você está fazendo isso? É contra Deus e tal. Tem que descansar. Não. Meu pai está trabalhando até agora. Meu pai O problema não é parar de trabalhar, é a contemplação e a organização das coisas segundo a ordem como deveria. Tem uma filha de Israel sendo escrava não sei quanto tempo. Ué, você tem um boi de vocês aqui, que se as coisas não estão funcionando, um boi seu, né, que é um animal ali, ele está dentro de um poço, você, por misericórdia, vai tirar ele, cara. Né? E quanto mais uma filha de Israel. Então olha só a força. Por isso que eu queria trazer que isso está nos outros dias. São mini amostras de sábados em cada dia. E aí ele chega na plenitude e fala: agora sim as coisas estão funcionando, e agora é muito bom, e agora eu estou reinando, agora eu estou curtindo e estou contemplando esse conjunto, né, da obra. Então tem uma ideia assim, né? Eu só vou descansar depois que essa pessoa que está precisando que eu haja, né, na vida dela, né, que ela, né, só depois que ela tiver o que ela precisa, eu vou descansar. Não faria sentido alguém sofrendo eu dizer, não, hoje é sábado, vou descansar. Por isso que não é a não atividade o sábado, é fazer o que tem que ser feito. E adorar a Deus tipo assim, eu só vou descansar quando eu conseguir esse emprego. Só que quando você consegue, você começa a trabalhar. Lógico, Então tipo assim, é um descanso que não é um descanso ativo também. Mas olha só. Uma coisa não anula a outra. É a coisa em ordem, eu acho assim, não nós temos. necessariamente a não Eu acho que é um descanso literal que ele está ensinando. Por causa da que lá para aquele povo e para nossa sociedade é um ir à igreja, ir ao templo naquela época, mas estar conectado com Deus, que a gente faz indo à igreja, sim, e de outras formas, não é a única, mas também era isso. Eles tinham que ir para o templo, ou se estavam longe, eles tinham que estar nesse tempo de contemplação de Deus. A adoração. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo assim: o homem foi feito para adorar. É isso. Só que o mais legal, que eu acho que a gente geralmente quer ficar no sábado, como que nós protestantes fazemos no domingo, por N motivos que a gente não vai entrar aqui, mas eu vou para a igreja, vou orar, isso aqui. É isso, estou cumprindo o meu. Não, o sábado ele vai apontar para o jubileu, que é esse ano que é uma soma de setes. E aí, no ano 50, eles tinham esse tempo de que, se você perdeu uma terra numa negociação que você fez errada, se era de uma das tribos, você recebe a sua terra de volta. Mas se você virou escravo, você é liberto. Você se você estava em dívida, você é perdoado. E aí você tem o descanso da terra. Então, assim, o dia do jubileu, que Jesus vai usar como o dia aceitável do Senhor, que é o dele, é o reino chegando, é o dia, é Deus criando. Porque quando ele olha as trevas, ele fala: haja luz. Agora eu quero separar isso, deixar cada um no seu lugar. Ele está olhando a dívida, vamos dizer assim, e está, cara, tem razão, isso aqui foi o cara, mas está na hora de voltar. Então, esse 7º dia é um jeito do povo, vai ter uma hora que as coisas vão voltar para o lugar, e quem tem vai ficar chateado. Se vocês não irem se acostumando agora com o dividir, contemplar, parar, saber que nada é seu, que o sábado é isso, tudo pertence a ti. É isso que você falou, cara. Por quê? Porque tem a ver com o modo com que eu vivi os outros 49 anos. E os outros 6 dias. Os outros 6 dias, exatamente. E os outros, né? Como é que se diz? Qualquer período que você pegar, a gente faz comemoração de fim de ano, promessa de fim de ano. Dependendo de como eu vivi o ano, ou como eu vou viver, independente do que eu fiz. Então não adianta o marco da coisa se eu não vivi a essência da coisa. É mais ou menos isso que Jesus chama a atenção, cara. Agora tem um outro elemento aqui, quando ele fala muito bom em relação à criação do homem e da mulher.
E depois no Novo Testamento, quando a gente tem o batismo de Jesus e a voz, né, a Trindade se manifestando e a voz de Deus, né, esse é o meu filho Esse é amado, meu em quem filho tenho amado. prazer. Então tem mais um elemento aqui do Novo Testamento trazendo esse ser humano perfeito, né? Esse ser humano que é Tove. Porque pode ser prazeroso, Tove, no hebraico. Também, então essa ideia. Esse é o meu bom filho. É isso esse aqui, é o bom. esse aí, Isso que é para ser. É nisso que vocês vão ser tornados bons se estiverem com ele ou nele, né? E é interessante que você citou aí, quando Jesus é questionado na cor de sábado, meu pai trabalha até hoje, é como se Jesus falasse, a gente ainda não entrou no sábado. Não, mas a gente cumpre o sábado, o que você não está cumprindo. Meu pai está trabalhando porque vocês ainda não pegaram a parada. Vocês ainda não entraram, não. Vocês não entenderam o que é adorar, vocês não entenderam o que é perdoar, vocês não entenderam o que é restaurar, vocês não entenderam sobre depender de Deus. Vocês estão querendo seguir a regrinha sem entender. Vocês estão querendo entrar no sábado sem ter vivido o sexto ou os outros dias e vai dar ruim. Marcos, então ele isso, fala, eu acho, ó, né? então assim, de novo, a interpretação deles era literal, dizendo, ó, já estamos no sábado. O sábado é o reino pleno estabelecido, funcionando. de Deus. E isso... O sábado é uma maneira de ver todo o resto, né? O De sábado olhar todos os outros dias. Eu acho que é por isso. O sábado é foi o dia quebrado. de olhar com os A olhos gente de tá Deus. tudo quebrado aqui, né? Não, e o sábado é o dia de olhar com os olhos de Deus. Isso. Essa pessoa tá longe de parecer com Jesus, ou eu estou longe de parecer com Jesus. Isso. Mas é possível e vai haver esse dia. A obra não acabou ainda. A obra não acabou. Então é um Por isso dia que é pela fé, é né? um dia de... Eu tô vendo o que um Deus dia tá fazendo, É um dia o que Deus vai você fazer. desistiu de alguém e você fala, não, vamos reconsiderar. Vamos caminhar de novo. Mas, cara, E não tu já precisa tomou ser no sétimo. Não, Aquela velha isso história. É lógico, tudo é figurado aqui. Não, eu digo, isso que é legal, porque assim, tem a ver com os outros 6 dias, como diria o livro. É aquela questão da criação e da nova criação, né? O que Deus, o que o ser humano atrapalhou com a queda e que influenciou toda aquela criação, Jesus está iniciando uma nova criação. Então tá como se fosse nos 6 primeiros dias ali, reorganizando as coisas, e a gente vai viver um Faz sábado sentido isso, pleno quando faz Jesus sentido voltar. isso Sabe também. uma outra coisa que tá... O período que, entre a que vem vida, na minha né, de cabeça? Jesus é uma recriação, Sabe o né? que vem na minha cabeça também? O jeito que o autor, agora é um pouco sobre crítica da redação, e crítica no sentido de análise da redação, não que para criticar a redação. Quando você tem a narrativa de Gênesis 1 até o Gênesis 3 ou 4,5, aqui existe uma... Você está fazendo a primeira criação. E aí ele vai repetir isso, a gente até falou no primeiro bate-papo. E quando ele vai para Gênesis 2:4, ele começa o dia 1 de novo. Isso é uma coisa muito bacana, porque o texto mostra isso. Dia 1? O dia 1, mas não é 1. Ele começa a criar de novo, que seria o dia 1. E aí a parada é quase como assim, lembra que sempre depois do 7º dia tem o dia 1 de novo. É quase como assim, você vai descansar, você vai adorar, mas... segunda-feira para nós, né? Mas no domingo para os judeus era domingo. Domingo é dia 1. Domingo a gente vai começar de novo a separar. Não é dia 1 porque é dia 6, né? Como se fosse aquela ideia assim, né? Não. Você tem o dia 7 e aí você teve o Ele dia não 7. começa do zero. Vamos começar de novo a criação. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando que ele põe 2 criações e quando acaba o 7, tá Em que ele tá em atividade. Ele começa de novo. E começa a trabalhar. Só que agora é uma outras figuras. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente sempre vai adorar a Deus, vai fazer, e a hora que a gente tá vendo, a gente vai ver. Tem que lembrar que no outro dia ainda não se completou. Só não vai haver dia 1 quando Cristo voltar. É verdade, porque então é a aquele negócio completude, né? Cara, já segunda a gente tem que, de novo, lembrar que vai ter que separar as coisas básicas. Porque é uma coisa assim... A gente precisa disso para relembrar, né? E também é interessante, porque... Quando fala a primeira vez e viu Deus que era bom, ele tinha criado a luz, não tem mais nada para contemplar. É só aquele negocinho ali, aquele, não sei, que seja o que for. Ele tá ali e ele viu que era bom, ele nem tinha separado ainda para um tempo para outro. Ele criou, ele falou, eu vi, já tá bom, é isso aqui, ó. É muito então, bom. assim, é uma coisa muito... É aquele primeiro trabalho e você ainda já... Tem esse ciclo da vida que não necessariamente está no texto, mas a redação vai mostrar. A hora que acabou, por que está voltando com... Não tinha fruto, não tinha nada, está deserto. Porque assim, a primeira narração é muita água. E a segunda narrativa é a falta de água. A gente vê que água é vida, mas muita é morte e pouca é morte. Então, assim, ele vai falar desse broto que nasce
do deserto ali, vai começar a vir o rio, vai começar a gerar as sementes e tudo mais, né? Então, a segunda narrativa. E eu queria, se vocês quiserem, quer falar mais alguma coisa do sábado? Que eu queria já ir pelo Tove no segundo capítulo, na outra narrativa. Acho que é isso. A outra narrativa, para você que talvez a gente não leu, a outra narrativa vai pegar o seguinte: do nada começa de novo falando que a terra não tinha nenhuma árvore, não tinha nada, era um deserto. Ele vai descrever um deserto. E Deus faz brotar ou nascer uma fontezinha de água viva, de uma água corrente ali. E essa água vai formar o barro em volta dela, ali aquela pequena vida, e esse barro vai vir toda a criação, o homem, e as árvores vão começar a brotar, tipo um oásis no meio do deserto, aquela fonte que está ali, está gerando a vida ali, e aí vai ter 4 rios que vão abraçar o mundo. Figuradamente, ele vai cada um para um lado, e alguns rios a gente conhece, outros até os estudiosos tentam achar e falar, esse é tal rio, mas nem tem esse link tão claro ainda. O propósito não é esse, né? Tem a ver com rios que tinham a ver com civilizações da época, né? O propósito, já interpretando aqui, porque a gente não está nos rios e nem vai abordar os rios está dizendo que toda a vida vem de Deus no sentido desse lugar, desse centro do Éden. É no centro ali, e no centro do Éden está as árvores, no centro do Éden está trono, no centro do Éden está esse rio que vai sair, e esse rio vai jorrar. Lá em Apocalipse 23, também, 22 ou 23, ele vai falar sobre 22. O rio que sai do... rio. É interessante você trazer essa figura. Eu estava, como você falou aqui no começo, estava viajando e estava junto com um colega de viagem lá, e a gente falando das viagens. É o cara falando que teve num país, contando a história dele e tal, e ele perguntou se eu já estive na África e se eu estive na área desértica da África, ele queria contar uma história dele lá. E aí ele perguntou se eu já tive num oásis. E eu já tive. E é um impressionante, daí quando a gente está falando essa descrição, lembrando que quem estava ouvindo, né, quando você chamou a gente para pensar quem é que está lendo, quem é que está ouvindo primeiro aqui, é o povo que tem essa figura de deserto muito viva na frente deles. E tem essa figura de Egito, que é o lugar onde tem água, onde as coisas estão funcionando, onde tem plantação e tem tudo. Então, eles estão indo para um lugar onde é um oásis melhor, né? A terra que manda leite e mel. E eu lembrei da experiência lá do projeto que eu vi lá no meio do deserto, lá no Senegal. 500 metros com 2 poços de água e, cara, a gente andava, era uma areia de grande sofrimento, escaldante, a gente andava... A areia chegava quase no joelho, e depois a gente chega num lugar que parece que não ia ter nada lá. Quando você chega aquilo... Um pouco de água ali. Um pouquinho de água muda tudo, cara. Um pouquinho de água muda o cenário total. Muda tudo, né? 500 metros quadrados de muito verde. É o oásis, né? Com inseto. Com no meio do deserto. Uma coisa assim de... Eu não sei se é no Senegal, então talvez você está falando do que eu vi. Eu vi uma foto que as igrejas... num lugar lá na África, eles estavam fazendo um poço e preservando um jardim em volta do terreno deles. E daí a foto aérea é tudo devastado, e só sabe aqueles miolinhos ali... Onde tem a fonte de água. Onde está a igreja que fala assim, aqui vocês não podem tocar. Eles preservam, tem muita árvore. Você mandou essas fotos pra gente. Isso, cara, era impressionante, assim, como... A igreja tentando fazer literalmente esse Éden. Cuidar do meio jardim. Do lugar devastado. E esse cara que está ouvindo isso, está lendo, né? Está ouvindo o ouvinte original, o leitor original, ele tem essa figura muito viva. Tá claro, né, para ele, né? Ó, eu queria que o Zé lesse 2:9, porque depois que ele vai criando o jardim, porque... E aí o John Walton ele vai falar, a discussão é muito grande, por que tem 2 narrativas, qual que é a diferença. Então ele põe que a primeira narrativa é uma mais cósmica, né, e com outros propósitos. E a segunda ele dá um foco mais não no ser humano, mas no jardim ali, naquele lugar, né, especial. E aí lá quando ele já está criando ali, ele cria o homem, ele está lá, e ele vai falar uma coisa interessante desse jardim.
Versículo 2:9, né? Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos Agradável espinho. e boas para o alimento. Que a galera acha que, né? Boas, Pim. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pim. É esse Era pin, pin, já é virou esse pin, né? pin Mas que eu não queria. tem problema, né? Eu tava lembrando disso aqui. Esse pin eu queria, cara, porque assim, Essa porque, sequência na verdade não aparece bom em nenhuma das 3 palavras que são traduzidas de Tov, né? É. Então, pra mente hebraica, ele ouviu os 3 pins e no português a gente não, a gente não viu, passou. Não, boas pra e a comer. gente, e isso pra mim Agradáveis. é muito forte. Por que tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal? É assim. E eu, quando era menor, eu sempre pensava assim: eles vão lá, eles são totalmente inocentes, que essa é a tradição da igreja traz assim. Eles são inocentes, são zen, são meio até tapados, Adão e Eva. E aí ele vai lá, ele come, e aí ele sabe o que é bom, o que é o bem e o que é o mal. Até então, tudo pra eles é qualquer coisa. E não é isso. Porque se há uma coisa que a gente tem certeza, é que o que é bom foi delineado no começo. O que é bom está claro. Porque Deus não tá de uma falando. forma legal, eu acho. Que às vezes o pessoal, até na teologia reformada, eles vão legal, conceituar já começa já a não muito. ser a linguagem do texto, né? Isso, não do ponto de vista da legalidade, que eu quero dizer, do ponto de vista disso de Deus estabeleceu as leis, isso é a linguagem que o pessoal usa, as leis claras, morais. Essa é uma das ênfases. Mas na realidade você tem Deus como referência, como criador, aquele que olha para as coisas e vê que é bom, aquele que cria o ser humano à sua imagem e semelhança e viu que era bom e está vendo esse bom. Então de alguma forma vem uma e o fruto é do bom e do mal. E dessa forma, a hora que você sabe claramente que você está entrando num contraste com aquilo que é o que Deus é. É uma dúvida, o que a serpente coloca, a gente vai ver talvez mais pra frente, é isso. Ela falou assim, mas ele não deixou vocês comerem nada aqui? A dúvida que a serpente coloca é falar, não, ele tá mal intencionado. Esse é o principal. Ele não é Tov. Ele está mal intencionado. Por quê? Porque ele não quer que vocês fiquem como ele. Ora, se Deus criou o ser humano como ele, a sua imagem e semelhança, como é que ele não quer que seja igual a ele? Já é igual a ele, já compartilha, já tem comunhão com ele. Justamente o que vai acontecer é o contrário disso, vai deixar de ter a comunhão com ele. Por isso vai experimentar o mal. Vai deixar de ser Tov. Vai deixar de ser Tov. E assim, o que eu vejo quando eu vejo a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore tem um simbolismo gigante também, a gente aqui não vai dar para explorar, mas é esse lugar da vida, da bênção, porque a primeira bênção de Deus é para multiplicar. E a árvore faz isso. É quando ela não multiplica, Jesus amaldiçoa. Também tudo simbolicamente, mas ele está trazendo sobre essa bênção, sobre a manifestação. As outras árvores que aparecem como fruto dessa árvore da vida, a princípio, né? Simbolizam isso ou é o contrário? 3 árvores que aparecem aqui. Você tem a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, e tem uma árvore que azeite. Que quando eles pegam dessa árvore a folha para se prender, eu acho tem a que figueira. Oliveira. Não é oliveira. É figueira? Pode ser uma figueira. Eu lembro que é tudo símbolo de Israel. Mas assim, é interessante que aqui ele traz esse árvore do Tov e o que não é Tov. Que, se eu não me engano, é Rak. É isso? É. E aí, o que é interessante o Tov eles sabiam. É quase que uma árvore que vai separar agora, vai estar uma outra coisa que não é a opinião de Deus. Não é o que Deus deseja. Vocês vão experimentar isso. Se você for por essa árvore, conhecimento não é você saber. vai ter o que eu falei até agora, mas você vai poder, ou você vai ter o poder, vai cair as escamas dos seus olhos, você vai ter o poder de deturpar e dizer você. Por isso que de certa forma, Satanás está certo na tentação, a gente já viu em outra série, mas quando ele fala, você vai ser igual a Deus, isso depois, lá em Gênesis 11, o que faremos? Eles serão iguais a nós. Então, esse poder de ser igual está longe de uma totalidade, de ser igual a uma totalidade que Deus é. É alguma coisa, como Deus olha e fala, isso é bom, mas Deus tem propriedade para ser isso. A partir do momento que tiver acesso à árvore do Tov e do Ra, a gente vai falar, eu acho que esse Ra, esse mal, é um pouco Tov.
Eu acho que essa, por exemplo, é totalmente possível, mas eu acho que ela é um pouco contaminada com a ideia grega de conhecimento. Nem no grego, nem no original grego é assim, mas a nossa ideia é essa de olhar e eu vou saber o que é bom e o que é mal. Não é isso. A ideia ali de conhecimento é eu vou experimentar, eu vou no meu íntimo agora. Até então só tinha coisa boa. Agora vai ter mal também. Vou provar do que é mal. Eu vou experimentar. Não sei se gostar, Marcos, mas sofrer, por exemplo, a gente olha para o nosso mundo mal hoje, a gente experimenta o sofrimento. Jesus fala que no mundo tereis aflições. Então agora o ser humano que sai só do ambiente de Tove, agora por causa da mentira da serpente sobre o caráter de Deus, hoje a gente experimenta o mal. Maldito o corpo dessa morte, né? Eu carrego esse Muito interessante. Corpo dessa morte. Maldito. Esse gosto, né? A terra isso. será maldita por Porque sua a gente causa. ouve falar dessa árvore como árvore do conhecimento Saber o bem, do bem e do mal. Saber eu vou o que é passar bom e a mal. conhecer mais do que eu conhecia, porque Não eu só é conhecia isso. o que era bom. Não é essa a ênfase. Mas muda muito quando você Provar. fala. Agora a maldade vai estar que não eu tem vou nada que sentir causa na minha maldade à pele. minha volta. Embora houvesse a serpente, o ser humano não sofria o mal na pele. Então, qual que é a mesma ideia de Jó ali? Isso é um corte, hein? É um corte. Porque é como se fosse assim, agora eu questiono o caráter de Deus e agora você vai experimentar algo que é o que é viver sem Deus. A serpente, né, de repente, ela pega justamente nessa confusão aí, que talvez a gente faça até hoje. Tem uma questão que surge aí, que muita gente pergunta sobre essa árvore, inclusive, que é uma questão: por que tem essa Que Deus árvore? colocou ali, Por que tem uma árvore que, se eu comer dela, eu passo a experimentar o que não é Tove? Por que Deus botou essa árvore aí? Muita gente faz essa Isso. pergunta. E Pode ser o uma autor pergunta não quer boba? Pode responder. ser. O autor não quer responder. A gente pode depois, talvez, Em os Jó. autores... Em Jó você autores consegue. vai poder. Mas aqui não tem. E não é. É interessante que ele põe isso. Ele dá a ordem antes de criar a mulher. Não quer dizer... É acaso, não é? Isso é uma coisa a discutir. Mas ele dá a ordem para Adão. E ele fala no versículo 18 do capítulo 2, um outro Tove, que eu acho que é o último para a gente encerrar, que a gente já passou. Mas assim, então o Senhor Deus declarou: não é Tove que o homem esteja só. Eu acho que isso é muito legal, porque na criação não tem pecado, pelo menos o pecado que a gente viu, que entrou, não tem a queda, e Deus encontra uma situação Que não é Tove. que não é Tove, que veio da criação dele, de tudo. A primeira coisa que é. ele diz que não é boa é isso. Mas é por isso que eu acho Agora, que olha só não que é inter- cronológico nesse sentido mesmo, assim, né? De uma sequência. Ele está aprofundando ali Peraí. para dizer que a humanidade. Espera aí, só um pouquinho, só eu entender. O que não é Eu vou dizer, cronológico? para dizer que a humanidade é Tove. Mas Do cronológico primeiro, presta com o quê? atenção, vou falar. Para dizer que a humanidade é Tove no primeiro capítulo, ela tem que ser ela tem que ser Já inteira. tinha homem e mulher. Sim, é óbvio. Ele no E primeiro, no ele fala, primeiro homem e capítulo, mulher os criou a sua imagem. Por isso e que ele fala semelhança. que não é bom. Não E quer dizer muito que, bom. de repente, no meio da criação, tinha uma coisa que não era boa. Não. E é interessante. Por isso que ele volta. Por isso que é uma nova criação. Por isso que, uma nova narrativa. Essa é ele uma das volta interpretações, E de alguma forma, nessa narrativa, ele quis separar. Não, vamos pôr o homem criando primeiro e a mulher depois, e vamos mostrar que o homem sozinho não é bom. É isso que ele está trazendo. É isso. Esse é o efeito do texto, é esse. É esse o efeito. A humanidade só existe na sua completude. Você tem Homem e mulher. Você tem uma humanidade, que no caso é a mesma palavra, humanidade e Adão. Em vez de pensar no indivíduo Adão, a gente pensa no indivíduo Adão. Aqui a humanidade, ela não é completa. Ela sempre tem a imagem e semelhança de Deus criou macho e fêmea, que aparece lá no primeiro. Que até as palavras Entendeu? mudam, né, Gus? Exatamente. Isha, né? Ish e Shá. A gente vai falar mais disso, porque a gente vai falar que macho e fêmea os criou. Isso. A gente fica aí pra você essa... Isso. Não é Assim, pra várias frente. coisas, mas eu quero ficar no Tove. Sim. Eu quero no Tove. Então, assim, você tem dois caminhos aqui do que não é Tove. É óbvio que o não é Tove não é bom que o homem esteja sem a criação completa. Não é bom porque ainda não está completo. Não está completo. Não está completo. Então, exato. a mulher precisa ser criada.
E é interessante que aqui E ela não é criada. ela Lembra não é que ela criada. não é criada. Ela é tirada da mesma... Ela é separada igual... Exatamente. Igual os céus e terra. É a mesma Vai criação. Separando. Agora, outra coisa. Isso precisa ser falado porque, por muito tempo, na teologia judaica e outras teologias, se fala assim, só o homem só Adão, o homem macho, né? Sim. É a imagem e semelhança. A mulher não é. Não é Quando a isso. mulher estiver casada, Nossa. embaixo do cabeça tem a bênção de Deus. Isso é muito, muito, muito falado. E é um erro, fora. assim, mesmo respeito, os judeus têm muito conhecimento, às vezes, mas às vezes fala muita besteira. Como os protestantes. Exato. Mas assim, isso não está no texto, tá claro o texto aqui. O texto é quem foi criado ali no primeiro capítulo, homem, macho e fêmea. Os criou. A humanidade mulher, tinha em si isso. a imagem e semelhança e viu que era muito bom. E vem o texto para enfatizar isso, mostrar, olha só como não tem como haver a humanidade... como acontece depois da queda, que cada um por si, né, mais ou menos assim, vai dizer, não era assim, é Jesus quem faz essa conexão. Não era assim no princípio. Ele diz, não era assim no princípio. Agora, o que eu também questiono a gente coloca muito isso na sexualidade, né? Assim, ou em outras coisas. Mas esse texto 18, ele foi separado, né? Mas o texto 18 vem antes do texto 17. Vem depois do texto 17, que é quando vem a ordem de não comer da árvore do tove e do não tove. Então, é quase como assim... Cara, eu tô te dando uma ordem, mas essa ordem não é bom que você recolhe sozinho também. Essa é uma outra interpretação que eu acho bem interessante para completar esse negócio. Então, assim, eu tô te dando a sua responsabilidade como imagem e semelhança, você não dá conta sozinho. É quase a coletividade, é macho e fêmea. Então, são quase como assim, você vai precisar de uma auxiliadora, e a gente vai falar isso também. Auxiliadora nesse propósito? Auxiliadora no propósito. Não é uma empregada doméstica. Não é auxiliar em tudo que eu quiser, né? É alguém que vai te ajudar nesse propósito para você enxergar o que é bom. Exato. É quase como assim, se eu vou te dar uma conexão com Deus boa também, que você sozinho não vai. E não tem o pecado aqui de novo. São possibilidades do pecado. Mas aqui a gente está trabalhando. Então, assim... Não tem a presença, né? Mas eu acho fenomenal que o não tove, ele vê ainda, antes de tudo, ele está vendo assim, cara, olha só, tudo aqui tá bom, tudo eu quero desfrutar, eu já quero entrar no 7º dia, mas aqui ele já joga o primeiro assim, mas pode dar ruim. Tá vendo? Pode dar ruim. A individualidade pode jogar tudo a perder. Tem uma coisa ali de... que a individualidade ela já é fruto da queda, já, né? Ou porque tá sozinho aqui. Você sozinho aqui não é o tove. Você tem razão. A individualidade, nos dois casos, ela ganha força no ódio, no culpar o outro, depois da queda. Mas antes, ele tá vendo assim, vou te preservar. E o mais legal, que também a gente vai conversar mais, é que quando ele fala que não é bom, ele não cria mulher. Ou ele não separa a mulher dele. Ele primeiro fala, vamos dar uma volta, pra você olhar as outras fêmeas e ver como isso... O que é bom, que é todos os animais, todos têm macho e fêmea. Eu quero que você perceba o que é bom e perceba que você não está no bom. Eu acho que isso tem a ver mesmo com aquilo, aplicando até para hoje, né? A gente olhar para Deus hoje é perceber a nossa incompletude. Né? Olhar para Ele, existe perceber que não está tove. Gustavo, as coisas não estão tove. Existe um erro teológico, de novo, do nosso jeito ocidental, dizer assim, Deus não faz nada errado. Então não está ruim. Deus está declarando que não é bom. Ele disse que não é bom, né? Não é alguém que está falando. Então, não é teologizar em cima. Eu lembro que uma vez perguntaram para o professor de teologia, então, mas Deus não cria o mal. Deus, por isso que a teologia criar sistemática é diferente de gerar. É. Deus faz o que ele quiser. Então, ele criar, você cria o que você quiser. Um artista, ele não vai criar uma outra pessoa, ele vai gerar uma outra pessoa. E aí não tem como você não gerar o que não é você. Agora, criar, você faz uma obra de arte que é horrível. O próprio Saulo usa, né? Censurar a obra de arte, falando, porque a gente acredita que toda obra de arte é gerada e não criada. E aí não pode fazer uma obra de arte para falar o mal, que a gente viu agora há pouco tempo. Qualquer coisa que é o mal, censura isso que ele está querendo fazer apologia. Não, ele está criando uma obra para dizer, olha o que o ser humano pode fazer.
Isso em todas as esferas. Não tô trazendo aqui que Deus está falando. Se a gente separar, ele já deu spoiler do que é a criação boa. Mas eu quero voltar atrás e deixa eu mostrar uma coisa para você. De novo, Deixa eu dar uma ênfase aqui, ó. primeiro leitor que tá ouvindo isso, que já viu, pensou que não tem ordem, veio do Egito, onde os caras casam com quem quiser, estupra, usa a mulher como serva, viu que os babilônicos torturavam as mulheres, estupravam os outros homens. Eles estão vindo do caos. Do desrespeito da individualidade da coisa. As E é mulheres quase escravas para gerar e para gerar crianças que eram sacrificadas, né? isso, Enfim. as concubinas sendo usadas, tudo isso que depois vai usar e eles vão errar, mas eles estão voltando dizendo, ó, eu quero voltar um pouco na criação, é como se Deus falasse, volta um pouquinho, eu quero mostrar o que acontece quando se Não era pra ser assim, e que, na né? verdade, a mulher tomando a decisão sem Adão também é a ênfase no indivíduo. É a ênfase no indivíduo. Ela, pum, quebrou, e aí vai quebrando, e negócio vai, que é interessante que... E aí, assim, a gente vai encerrar nosso papo. O Tove vai sendo repetido. Quando no capítulo 3 fala sobre a árvore do bem e do mal. No capítulo 4, Deus fala no derivado do Tove, não é bem a palavra, mas ele fala da mesma raiz. Se procederes Tove, se procederes bem, não é certo que serás aceito para Caim. Aí o negócio está perdendo tanto Tove que até se você um dia quiser contar, a palavra Tove aparece 7 vezes no primeiro capítulo. Aí aparece 2 vezes no segundo. 1 vez no terceiro. E parece que vai diminuindo e a palavra mal, que não aparece nenhuma no primeiro, vai aumentando. Quando chega no capítulo 6... O não é bom, vai aumentando. Né? O não é bom, vai aumentando. E aí, quando chega no capítulo 6, é tudo mal. E até o bom é mal, porque o capítulo 6 fala que os filhos de Elohim, Depois a gente os vai filhos falar. do mal ali, ou os filhos, os espíritos, sei lá o que seria. Pensando eles na ideia da árvore, é quem foi pro lado da quem foi maldade. os filhos da serpente, vamos dizer Isso, assim. Os daquela filhos da mentira serpente, de que ele Deus não é dá- confiável. Tem pregação sua explicando já. Ele fala o seguinte: vendo os filhos de Deus, que as filhas de Adão eram formosas, essa é a tradução, mas eram Tove. Então até o que é bom, que são os filhos da descendência de Adão, eles usam para estuprar ou para possuir, para fazer uma coisa. Então você vê a deturpação do Tove total, e aí Deus chega uma hora e fala: não, o homem já está nascendo mal, errar, e já não é, não estou vendo mais. É quase como Deus vindo ali naquele... Deu errado, deu falar, tudo errado. eu não estou vendo mais nada de bom. Nada de Tove Vamos- nisso aqui. Eu vou escolher um homem que eu vou ver o bom e vou gerar o bom aqui. Já fazendo uma imagem de Cristo, De né? Cristo. É lógico que não é tanto Não que era, não é. Tanto que não é quando vai sai, sinais, espalha. Vai surgir uma semente boa, né? Vou tentar de novo da descendência pegar alguma coisa, mas tudo ficou ruim. Então a gente percebe que assim, o bom é Deus. O Tove dos Toves é Jesus, né? É o Tove dos Toves, é Jesus. E Jesus diz, né? O próprio Jesus diz: por que você me chama de mestre bom? Mestre bom. Bom só tem um, não é os mestres que são bons. Bons é o que é Deus. Era só ele que era bom. Né? E ele está dizendo isso. Vocês estão querendo enxergar bom e vocês estão falando... Vocês estão chegando gastando bom e demais essa mestre? palavra boa. Estão usando você tá para gastando mestre? boa. E é interessante que é uma ironia, porque ele é bom. Sensacional, Mas e ele, ele tá é dizendo mestre. assim, ó, eu vou me tirar dessa para primeiro limpar tudo, Diferenciar as terraplanar, e aí eu venho... Terraplanar não, pelo amor de Deus. Ainda mais uma série de gêneros. Gente, valeu. Na próxima, a gente puxa o outro assunto. Só lembrando, se você entrou aqui por acaso, gostou, indica para outras pessoas que estão assistindo a essa série aqui de podcast, essa confusão que a gente não... E a série de pregações, a né? série de Origens. pregação, que é melhor ainda. Comente aqui pra gente saber que você tá assistindo. Pode dar dicas, o que é bom, o que não tá... O que é Tove, o que não é Tove. Deve ter muito isso, não deve ter Tove. muito não Tove. E viu que não era bom. E para você que caiu de algum lugar, a gente tá tendo uma série, a gente sempre prega isso. O que a gente tá conversando aqui tem a pregação já toda mastigadinha. Desse caos aqui acontece se Deus algo menos caos. Vem o Espírito e transforma o caos em tudo. Tá bom? Tchau, gente. Valeu.